Olá, eu sou Val Teixeira, sou psicóloga, terapeuta do feminino e consteladora, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior sobre relacionamento. Se você não assistiu outro vídeo, sugiro que assista até antes desse para fazer sentido todo o que nós vamos falar agora. E no vídeo anterior a gente tinha parado na pergunta sobre: você sabe com quem que você aprendeu sobre o amor? Com quem que nós vamos aprender isso? Você já se fez essa pergunta? O amor, ele está relacionado à função materna. Sim, o nosso primeiro vínculo é com a nossa mãe. Inicialmente intraútero, quando na concepção, na gestação é o nosso vínculo. E depois, quando a gente nasce, a gente também vai para os braços da nossa mãe. Mas qual a função, qual o papel da mãe ou de quem exerce a função materna na nossa vida? Sim, porque nem sempre ela é desempenhada pela nossa mãe. Vamos imaginar, por exemplo, uma criança que foi separada dessa mãe ali no parto, ou porque ela foi para uma instituição, ou porque uma outra família a adotou, ou porque essa mãe morreu, ou porque a criança precisou ficar no hospital por mais tempo e a mãe foi embora. Então veja, houve uma ruptura, mas vai ter alguém que vai se responsabilizar pela função materna, porque a função materna, ela fala de sobrevivência, ela fala dos cuidados básicos, do socorrer, de proteger, de cuidar dessa criança fisicamente e emocionalmente. E aí começam alguns entraves, porque às vezes a pessoa que se responsabiliza por essa criança, ela vai oferecer todo o cuidado físico, a sobrevivência física, mas nem sempre ela vai ter condições de oferecer uma sobrevivência emocional. Vamos imaginar, por exemplo, uma mãe que teve uma depressão pós-parto. Ela até cuida daquela criança, mas ela está em condições de oferecer algum alimento emocional para essa criança? Como que está o emocional dessa mãe? Às vezes não está bom também. Então é aqui que a gente começa a formar todo o nosso conceito de amor. A função materna, ela é responsável pelos nossos vínculos, pela formação de vínculo. Então é na função materna que eu vou aprender que eu sou cuidada, que quando eu preciso alguém vai me socorrer, que eu estou segura quando eu estou nesse lugar. O que acontece quando uma criança chora? Vamos partir do princípio de que essa mãe está saudável, que ela está em ordem com todas as emoções dela e que ela está conseguindo desempenhar a função materna dela de uma forma saudável. Então, quando a criança chora, a mãe vai, ela oferece o peito, a criança não parou de chorar, ela vai ver se a fralda está precisando trocar, se está assada, se está com calor, se está com alguma dorzinha, e a gente começa a investigar se está nascendo dente, se é cólica, se é dor de ouvido. Ou seja, essa é a função materna. Eu estou tentando nomear nessa criança qual é a dor dela, reconhecer e oferecer a solução que ela precisa. Então, para a criança, ela fica uma sensação de que eu existo para alguém. Eu existo para essa pessoa. Eu sou importante para alguém. Se eu choro, mãe corre. Mãe vai, função materna é desempenhada. Então eu aprendo essa necessidade do cuidar. Mas a função materna esconde uma pegadinha. Ela fala também de passividade. Sim, porque a função materna, ela vem de fora para dentro. É alguém que percebe a minha necessidade e supre. É alguém que traz um alimento, uma água, um remédio, um ambiente mais fresco, enfim, é alguma coisa aqui fora que reconhece uma necessidade interna minha. Ela fala de ser cuidada. A criança, ela é cuidada pelos pais, então existe uma dependência e uma codependência. A criança é dependente dos adultos, ela é dependente da família. Ela não é ativa, ela não é livre, ela não escolhe, ela não faz escolhas ainda. A criança, ela recebe, ela não dá. Sim, porque a criança, ela não tem função nenhuma com essa família. Ela não oferece nada para a família porque filhos recebe, filhos não dá. E aí às vezes a gente encontra e fala, mas não é verdade. Porque ele me dá tanto amor, o meu filho me dá tanta alegria. Sim, você sente alegria pelo seu filho porque você o ama, mas não que ele faz isso para te deixar feliz. A criança, ela é pura natureza, e a natureza, lembra que eu já falei?
A natureza, ela pede que a gente siga para a vida. E a criança, ela não começa a engatinhar para te fazer feliz. Ela não começa a andar para te fazer feliz. Ao contrário, quando ela começa a andar, ela não quer mais o seu colo. Aquele lugar, aquele ambiente aconchegante de proteção, ele não quer, ele quer descer, ele quer correr. Por quê? Porque ele quer ir para a vida. Então, a criança, ela não oferece nada para os pais. São os pais que oferecem para a criança, são os adultos. E aí cabe aquela pergunta, para que eu tive filho? Eu tive filho por amor ou eu tive filho para ele suprir uma falta minha? Para ele me fazer companhia? Para ele cuidar de mim? Ou eu tive filho para manter o casamento? Porque eu percebi que o casamento estava acabando e eu achei que se eu tivesse um filho, seria a solução. Veja, lembra do que eu falei? Filho não oferece nada para os pais. Quando o filho vem com a função de manter esse casamento, de segurar ou de trazer alguma coisa, você tirou ele do caminho certo, você tirou ele do futuro. Ele não consegue mais ir. Então, são as crianças que vão apresentar doenças, são as crianças que vão apresentar dificuldades. Vai ser uma criança que vai trazer um problema e que essa família vai precisar olhar para a criança. Então, não existe mais um pai e uma mãe, eles não se olham mais. Tudo que existe é a gente cuidando dessa criança. Foi a forma como a criança entendeu que ela poderia existir nesse sistema, porque na verdade o destino dela é ir para frente, mas ela entendeu que existe um papel que ela vai ter que dar e criança não oferece nada para os pais, eles recebem. Então essa função materna fala de dependência, fala de ser cuidado, fala de fora para dentro, fala de submissão. E agora? Você identifica alguma coisa nessa função que tem relação na sua forma de se relacionar? Sim, porque muitas pessoas se relacionam dessa forma infantil, esperando que o outro satisfaça todas as suas necessidades. Numa relação de dependência e codependência, o outro é responsável por mim. O outro precisa reconhecer o que eu quero, as minhas necessidades. E como eu não falo, porque eu estou no meu papel infantil, eu calo, eu choro, eu jogo as coisas no chão, eu arrebento a casa, eu grito com todo mundo, eu jogo as roupas do parceiro lá no meio da rua. O que eu estou fazendo? Eu estou numa dinâmica infantil. Eu sou aquela criança que esperneia lá no chão do supermercado porque não teve as suas necessidades satisfeitas. Mesmo que sejam básicas, mesmo que sejam muito pequenas, mas é assim que eu me comporto. Então, muitas pessoas se relacionam dessa forma. Quando eu busco no meu parceiro ou na minha parceira alguém que venha satisfazer as minhas necessidades, eu estou buscando o quê, na verdade? Eu estou buscando uma relação materna, eu estou buscando uma relação de dependência e codependência. Eu queria que meu parceiro ou que a minha parceira fosse aquele que pegasse na minha mão e que me conduzisse. Parceiro e parceira não foi feito para pegar na mão. Foi feito para seguir um caminho, para ter um objetivo, para traçar um plano para vocês caminharem juntos. Mas a partir do momento que o outro olha só para mim, ele deixou de olhar para o futuro. Lembra que eu falei que o amor ele nos leva para o futuro? Se eu obrigo que o outro olhe para mim, ele não vai conseguir caminhar para o futuro e nem eu, porque eu também estou olhando para ele. Então é uma dinâmica infantil, é uma dinâmica onde eu não consigo buscar no outro uma satisfação adulta, eu busco uma satisfação lá das minhas necessidades primárias ainda. Mas, graças à natureza, nós temos uma outra dinâmica que vem aí para balancear toda essa necessidade nossa, que aí a gente entra com a função paterna. Sim, a nossa mãe, a nossa função materna nos ensinou sobre o amor. A função paterna vai nos ensinar de como usar esse amor na nossa vida. E aí a gente passa para um outro nível. Mas qual o papel do pai ou da pessoa que desempenha a função paterna na nossa vida? Porque, de novo, assim como a função materna, a função paterna pode ser desempenhada por qualquer pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, num relacionamento homoafetivo, um casal composto por duas mulheres. Não tem um homem, não tem um pai, então ninguém vai desempenhar essa função? Sim, inclusive a mãe. Uma mãe que cria seu filho sozinha, ela também pode desempenhar a função paterna. O objetivo da função paterna qual é?
é caminhar para a vida, é autorizar essa criança a ir para a vida, a se aventurar, a buscar distâncias. A função paterna vem falar, olha, eu sei que aqui perto da mamãe está confortável, está aconchegante, mas você já pode ir para mais longe, você já pode buscar coisas novas, você já é capaz, você não precisa de alguém falando para você o tempo inteiro, você está com fome, você está com sono. A criança ela já é capaz agora de reconhecer as suas necessidades. A função materna, ela fala de ficar tudo aqui pertinho, então ela fala de exclusão. Ninguém vai atrapalhar a gente, pode ficar tranquilo que aqui você está seguro, está confortável. A função paterna fala, para com isso, você pode conhecer novas pessoas, existem muitas pessoas interessantes, a gente pode fazer novos vínculos, você pode conhecer o que é diferente, você pode aprender inclusive a amar o diferente. Olha, a função paterna está falando de pertencimento, ela fala de ordem, você pertence a esse sistema. Mesmo quando você é diferente, você ainda continua pertencendo a esse sistema. Mesmo quando o meu parceiro se interessa por coisas que às vezes não são interessantes para mim, isso não muda os nossos objetivos em comum. Isso não faz com que ele saia dessa relação. Eu não excluo esse parceiro. Eu sei que ele tem essas preferências que não são as minhas, mas que a gente se encontra novamente e que a gente dá continuidade no nosso projeto de vida. A gente dá continuidade no nosso relacionamento. Vocês conseguem reconhecer alguma coisa nessa função que está relacionada à sua forma de se relacionar? Porque, de novo, igual lá na função materna, aqui também existem pessoas que se relacionam dessa forma. Existem pessoas que não aceitam o diferente. Então, é muito comum mulheres, principalmente mulheres, chegarem no meu consultório e falarem, não, eu não tenho amigas porque se eu sair com as minhas amigas, eu vou autorizar o meu marido a jogar bola com os amigos dele. Olha a dificuldade que eu tenho de aceitar o outro. A dificuldade que eu tenho de aceitar a diferença do outro. Sim, ele vai buscar os amigos dele, sim, você vai buscar as suas amigas e isso não exclui ninguém do sistema de vocês. Isso não faz com que o relacionamento de vocês acabe. Quando a gente inicia um novo projeto, é natural que a gente se dedique àquele projeto, mas isso não quer dizer que o outro está me abandonando. Veja, estamos falando de função paterna, de pertencimento. Eu continuo pertencendo à necessidade, só que existiu agora uma priorização. Ele deu importância agora a uma outra situação, que também estamos falando de função paterna, que é a ordem. É na função paterna que a gente aprende que nem sempre eu vou ser primeira, que nem sempre tudo tem que ser só para mim. Lembra lá na criança pequena, quando os pais começam a falar para ele, olha, não é assim que fala comigo, eu sou seu pai, não é assim que fala com os adultos, esse brinquedo não é seu, esse brinquedo é do seu irmão mais velho, vai lá e pergunta para ele se ele deixa você brincar, e se ele não deixar, vamos guardar, olha, nem tudo é para você. Quando a gente está fazendo esse jogo com as crianças, a gente está falando de função paterna. A gente está ensinando que você chegou agora, né? O mundo não vai parar para você. Você precisa esperar. E a gente às vezes inverte, viu? Às vezes a gente tem, por exemplo, que vai dar um doce para cada um dos filhos. Nós temos 3 filhos. Eu dou primeiro para quem? Para o mais novo, porque o mais velho sabe entender que ele não sabe esperar. Não, é o contrário, o mais velho veio primeiro. Eu vou oferecer isso para o mais velho primeiro, porque o primeiro precisa entender que ele não é a figura mais importante, que ele tem a hora de acontecer. É claro que ele necessita de mais atenção minha por ele ser menor, mas a prioridade é de quem veio primeiro. Então, quando num relacionamento a pessoa ela não sabe respeitar o lugar do outro, ela acha que tudo é para ela, está faltando função paterna, está faltando ordem. Você também tem importância, assim como o seu parceiro tem importância, ou a sua parceira. Relacionamento pede níveis de igualdade. Eu não preciso receber primeiro que você, eu não preciso mandar em você, senão a gente sai, a gente exclui, a gente volta lá para aquela relação primitiva. Então, dentro dessa função paterna, a gente começa a entender qual é a dinâmica sua com os seus relacionamentos. Você aceita o que é do outro?
Ou você está sempre achando que só a sua verdade é mais importante? Só o seu ponto de vista é correto? Só a sua necessidade tem que ser suprida? A do outro não tem. Quando o outro vira para fazer um projeto dele ou para de repente sair com os amigos dele, isso para você é natural? Isso para você é caminhar para o futuro? Ou você volta lá naquele trauma? Ele está me deixando, ele está me abandonando, ele não me ama, não olha para mim. Você consegue falar para ele como adulto: eu não gosto quando você faz isso, eu não quero fazer isso que você decidiu, hoje eu não vou com você? Você consegue? Ou você emburra? Você vai nos lugares de cara feia porque você não dá conta de assumir o que você quer? Porque, de novo, você precisa que ele adivinhe o que você quer. Por quê? Porque você está lá naquela dinâmica onde a mãe ficava vendo se está com febre, vendo se está com dor de ouvido, se é o dentinho que está nascendo, tentando descobrir o que é que você precisava. E hoje você se relaciona dessa mesma forma. Relacionamentos onde não existe essa ordem são relacionamentos baseados na falta de objetivos. Lembra que lá no primeiro vídeo eu perguntei qual o seu objetivo no relacionamento? Porque sim, nós precisamos de objetivo. Só porque eu amo não é suficiente. Eu amo, mas eu quero fazer o que com esse amor? Eu quero chegar até onde? Porque é futuro. Estou levando essa pessoa, caminhando com essa pessoa para o futuro. É claro que dentro de um relacionamento, em alguns momentos a gente precisa cuidar do outro. O outro adoeceu, o outro precisou de uma outra função. A gente consegue fazer isso, mas desde que eu não saia desse meu papel de companheiro, de parceiro, não de mãe, não de pai, não de alguém que precisa ser cuidado o tempo todo ou que precisa cuidar. Porque se lá atrás eu acreditei que tudo que eu faço é errado, que ninguém é capaz de gostar de mim pelo que eu sou, é claro, eu vou desempenhar agora uma função de pode deixar que eu cuido de você. Mas isso é dependência e codependência. A gente vê, por exemplo, é muito mais comum nas mulheres, olha, hoje eu não vou na terapia porque o meu marido não pode me levar. E para que você precisa que seu marido te leve? É porque eu não dirijo. E para que você não dirige? Porque eu tenho muito medo. Medo de quê? De dirigir sua vida? De dar seguimento para sua vida? Você precisa de um relacionamento de dependência onde eu não vou muito longe e também não deixo esse outro ir, porque ele tem que parar os compromissos dele para me trazer, porque eu tenho terapia, ou porque eu tenho médico, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Conseguem entender essa relação? Mas é claro que o outro está nessa relação porque também é uma dinâmica dele, não é uma dinâmica necessariamente sua. Você não obriga essa pessoa a entrar nessa situação. Então, novamente falando, as dinâmicas se complementam. A forma como eu me relaciono com o outro está dentro da dinâmica que eu trago. Bom, e agora que vocês perceberam um pouco disso, em que lugar que vocês se encaixam? Qual a relação que vocês têm com os parceiros de vocês? Como que vocês buscam o relacionamento? Para que vocês buscam um relacionamento? É para tirar você da solidão? É para fazer companhia porque você não dá conta de ficar sozinho? Olha, isso nós estamos falando de insegurança. Insegurança está lá atrás, é um trauma. Então vamos resolver. Porque eu sou muito ciumenta ou ciumento, porque eu preciso ter a outra pessoa aqui comigo, eu preciso dar conta de tudo o que ela está fazendo. Olha, o que está acontecendo aí? Está faltando ordem nesse relacionamento, está faltando uma função paterna. Tudo é do jeito que eu quero, eu não sei lidar com o diferente, eu não sei lidar com o novo. Tá? Temos que trabalhar isso é uma questão da sua dinâmica também. Talvez não necessariamente um trauma, mas uma dinâmica que ficou falha em alguma parte do seu desenvolvimento. É um jogo de poder, eu que mando, porque em mim homem nenhum manda, então quem manda sou eu. Qual a relação? Você percebeu que você só mudou a posição, mas continuamos falando de dependência e de codependência? Vamos olhar para isso? Para que eu preciso me relacionar? Por que os meus relacionamentos nunca dão certo? Talvez eu não precise olhar para os meus relacionamentos, mas sim para mim. E é muito comum as pessoas chegarem e falarem que têm medo de mexer nisso porque não querem se separar.
Mas nós não estamos falando de separação, nós estamos falando de evolução. A partir do momento que eu evoluo, que eu saio desse lugar, eu convido o outro a sair também. Então a probabilidade de que vocês dois se encontrem num outro nível de consciência, num relacionamento mais maduro e saudável, é muito grande. E aí sim, aí o futuro vai acontecer. Aí o amor vai ditar para vocês qual o caminho que vocês querem seguir. Ok? Foi útil para vocês esse vídeo? Então me sigam aqui no canal. Todo esse conteúdo também está disponível em formato de podcast no Spotify e no Google Podcast, ou me sigam no Instagram. Se quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta, qualquer coisa, eu prefiro que mande no Instagram. Lá é mais fácil para eu responder para vocês. Ok? E a gente se vê.